Outro tópico, OAB atual, Minas Gerais e nacional. A OAB é uma entidade que representa a sociedade e ela sofre, às vezes, muitas críticas, dado que, vamos assim dizer, né, sem querer, né, falar das outras entidades que regulamentam, né, e que fiscalizam e que representam as atividades profissionais, né, sejam elas os representantes da medicina, da engenharia, dos jornalistas ou de outros, mas a OAB, por uma questão, né, particular, que até alguns poderes que a própria Constituição confere ao OAB, né, de ser a fiscal da sociedade, de poder ajuizar ações de inconstitucionalidade, de questionar leis promulgadas, né, pelo legislativo, pelo executivo e tudo. A OAB é uma entidade que representa sobretudo a sociedade. E nós temos que lembrar que a OAB teve seus tempos de glória, quando assim grandes e notáveis juristas, né, a comandaram, e naquele momento, né, que se unia toda a sociedade brasileira, seja em prol da democracia, da anistia, dos direitos humanos, a OAB muito bem soube representar isso. Ultimamente, infelizmente, houve alguns problemas no qual a OAB, por questões de disputas políticas, e aqui eu não vou colocar a disputa política, quem está certo, se é A ou B, eu vou colocar que a sociedade é que tem que ser representada, que a OAB ela tem que ter pessoas que representem o pensamento de um lado A, de um lado B, de um lado C, de um lado D, quantas assim matrizes ideológicas houver na sociedade, é obrigação da OAB representá-las, mas houve um pouco de desgaste, porque a OAB verdadeiramente, e até mesmo infelizmente, ela, vamos assim dizer, ela se perfilou mais de um lado do que do outro, atuando mais como às vezes, né, na defesa dos interesses daquela prática ideológica, né, em particular, do que propriamente defender a advocacia e a sociedade, que é seguramente a sua missão maior. Mas eu tenho para mim que ultimamente a OAB tem restabelecido o equilíbrio. Aqui em Minas Gerais, nós nunca tivemos muito esses problemas dessas disputas, né? Nós tivemos um grupo que permaneceu aí no poder por longos anos, mas era um grupo extremamente sério, extremamente comprometido com a representação da advocacia. E agora, no ano passado, houve um pouco de mudança e a OAB agora voltou, depois de alguns anos, a ser comandada, como nós brincamos, por advogados criminalistas. E uma característica até que eu coloquei, né, no tópico anterior, o advogado criminalista é o que mais sofre, às vezes, a injustiça, não só da sociedade como um todo, mas inclusive a injustiça no tratamento dispensado pelos magistrados, pelos membros do Ministério Público e por, eventualmente, outros eventuários da Justiça. De forma que a OAB, no atual mandato, em que peço, volto a ressaltar, tem um profundo respeito, uma profunda admiração pelos outros colegas que ocuparam a direção da Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente aqui em Minas Gerais, né, que é a gente, o Rio mais belo, o Rio passa no meu quintal, quer dizer, Fernando Pessoa, então nos é a advocacia mais próxima. Eu tenho um profundo respeito por todos eles, uma profunda admiração, tenho inclusive laços, assim, ligações profundas com muitos deles, etc e tal, mas a OAB atual, ela está tendo uma grande característica que eu acho que é por causa da sua questão do seu presidente, né, e de muitos dos seus diretores serem da área criminalista. A OAB está muito envolvida nessa questão de restabelecer uma questão primordial para o exercício da democracia, uma questão primordial para toda a sociedade, que são as prerrogativas do advogado. Defender prerrogativa do advogado não é defender o corporativismo profissional, não é defender absolutamente nenhum tipo de privilégio. É defender que um profissional, que a sociedade e qualquer um da sociedade pode estar sujeito a necessitar da prestação de serviço desse tipo de profissional, que é o advogado, que esse profissional ele tenha inteira liberdade para o exercício do seu labor, inteira liberdade para o exercício da sua profissão. De forma que, sob esse aspecto, eu estou muito confiante que a OAB atual, tanto a OAB aqui de Minas Gerais quanto a nacional,
que ela saberá O presidente conduzir. que hoje É o doutor Sérgio Leonardo, um brilhante advogado criminalista. e o nacional? O nacional é lá do Amazonas. É o Jesus amado. Eu pesquiso aqui, tranquilo, tranquilo. Enquanto É porque ele tomou posse agora. Enquanto isso, eu gostaria que você falasse sobre reforma da legislação penal. Bom, meu caro Mauro, é uma questão que nos é muito cara. Eis que quase toda a sociedade, quando vai reclamar da prestação do direito, da prestação jurisdicional, ela sempre reclama da seguinte questão: é preciso endurecer as leis, é preciso, né, que as leis sejam mais rígidas. As leis no Brasil, elas são extremamente, né, vamos assim, condescendentes, com criminosos e tudo. Com todo o respeito, né, nós sabemos que há muitos crimes que geram um clamor popular muito grande. Desculpa, Beto Simonetti. Exatamente, ele é da OAB do Amazonas, é o presidente Simonetti. Perdoe-me, é porque ele só tomou posse recentemente, ele só tomou posse neste ano. Muito obrigado por você me lembrar disso. Mas então, voltando ao nosso ponto aqui, Reforma da legislação. da reforma da legislação, da necessidade da reforma, né, que eles colocam, né, que os nossos códigos, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, que seriam as duas linhas mestras da legislação penal, eles são do Estado Novo, eles são da década de 40, né? Foram editados por um decreto do presidente Getúlio Vargas com base na Constituição do nosso querido Chico Campos, né? Chico Ciência, que se brincava à época, daquela Constituição da Polaca de 37. Então, muitos colocam que a sociedade, obviamente, da década de 40... Quando o amigo menciona Polaca, explique para o internauta que não entende. É porque a Constituição de 1937. a Constituição de 1937, que foi a Constituição que deu origem ao Estado Novo, né? Que foi outorgada pelo presidente Vargas, que deu, literalmente, a gente pode gostar muito do presidente Getúlio Vargas em muitos aspectos, mas não podemos negar o viés autoritário que ele possuía, que ele deu aquele golpe de Estado de 1937, o golpe do Estado Novo, né? Que se perdurou até 1945, e aquela Constituição outorgada, que foi seguramente uma das constituições mais autoritárias da história do Brasil, ela era chamada, por causa da inspiração que ela teve na Constituição polonesa, né, na Carta de Labora, de fascismo italiano e tudo, ela foi chamada por muitos dos historiadores de polaca. Então aquela Constituição foi ela que nos deu, vamos assim dizer, o Código de Processo Penal e o Código Penal. E muitos, de uma maneira até muito inteligente, colocam o quê? A sociedade dos anos 40 e a sociedade atual são extremamente diferentes, obviamente, não resta dúvida. Década de 40, a televisão estava na pia batismal do Brasil, ela estava se iniciando. Hoje em dia, nós já temos a tecnologia, já estamos chegando em Belo Horizonte. Belo Horizonte chegará, né? Esperamos, né, pelo menos, na próxima semana, já chegará a tecnologia 5G da internet. Nós estamos aqui conversando pelas redes sociais, coisas que, a menos de quando eu me formei, só para me colocar logo lá no início, nos anos 2000, isso não era tão realidade assim. Então, obviamente, a sociedade evoluiu. E hoje, como me diz um amigo europeu, a internet tem um poder imensurável. Exatamente. A imprensa pela internet. O poder da internet, né? A internet nos acompanha no dia a dia, está aqui ao nosso alcance, e ela conquistou absolutamente todas as classes sociais e tudo. E nós temos que ponderar que há crimes que são modernos. Um crime, por exemplo, extremamente moderno, que são esses crimes de internet. Eles têm que ser... cibernético. Exatamente, os crimes cibernéticos, eles têm que ser disciplinados, e tem que ser feito isso sem que a gente possa ter, vamos assim dizer, né, o desejo autoritário de querer controlar as mídias sociais, que a liberdade de imprensa, a liberdade de informação...
E a liberdade de expressão é um pilar, assim, imprescindível, e vou usar até aquele palavreado daquele ex-ministro Rogério Magno, né? É inextível isso da questão dos direitos fundamentais que tem os seres humanos e que tem todos. Esses, os quais estão garantidos na Constituição, então, no artigo 5º, no artigo 1988, direitos e garantias fundamentais, que é a mais bela página da Constituição de 1988. É lindo. O problema dela é a aplicação. A mesma questão... O amigo, como advogado criminalista... Sei muito bem disso. Sabe muito bem disso. O que ocorre também é a mesma coisa com a legislação penal. Até o criminoso tem que ter. Ele tem direitos sagrados. Ele tem direitos que são violáveis. E o direito à defesa é disso. E tem criminoso, suposto criminoso, que às vezes nem cometeu crime. Ele cometeu, exatamente. Então, tem que ser de uma maneira assim, uma maneira independente, aquilo tem que ser apurado, a culpa tem que ser formada para que o cidadão seja condenado. Então, isso posto, todas as vezes que se fala muito na reforma da legislação penal, obviamente, conforme nós já debatemos aqui, Mauro, nós não vamos furtar que há uma necessidade da adaptação da legislação penal aos tempos modernos. Mas, infelizmente, muito infelizmente, toda vez que os nossos legisladores, eles pensam numa reforma penal, a reforma penal para eles só tem um caminho, que é aumento de pena. Eu quero dizer aqui que é o seguinte, toda a legislação, conforme eu brinquei, desde a grande reforma que houve da parte geral do Código Penal de 1984, ela foi exatamente nesse sentido, de aumentar penas. Com todo o respeito, de lá para cá a criminalidade não diminuiu. Então nós temos que ver se esse remédio de aumento de pena, se ele sozinho, se ele é um caminho seguro para que nós possamos promover uma reforma que seja digna, para que possa melhorar a sociedade sobre esse aspecto, né, da questão da nossa legislação penal. Porque nós temos que ver que, infelizmente, a criminalidade tem aumentado muito, há crimes que são bárbaros, e ainda, conforme colocamos aqui já um pouco anteriormente aqui, com essa questão do acesso das pessoas à informação e às redes sociais, cada vez, coisas que em outrora, né, que antigamente, elas ficavam um pouco encobertas. Hoje em dia, você vê quase que ao vivo e a cores. Há muitos programas aí de televisão, não vou entrar no mérito se eles são bons ou são ruins, tá? Sensacionalistas, principalmente na TV à tarde, né, que eles falam que é uma lástima, que você quase que vê a prática do crime, do delito ao vivo e a cores. Parece que eles colocam umas câmeras lá em uma posição melhor que a cobertura de Copa do Mundo, é melhor que até muito VAR que está aí no futebol, ou qualquer coisa nesse sentido. A notícia ruim, infelizmente, ela dá ibope, né? Ela dá ibope. Nós tínhamos uma enxada neles, e eu me lembro, corrupção, também. Nossa, todo então, um alcance enorme. Então é uma questão que você tem que... Mais importante, Mauro, só para a gente, né, poder um pouco sintetizar aqui um pouco essa nossa ideia. Mais importante que propriamente você fazer a reforma na nossa legislação, na nossa legislação penal, você deveria fazer que essa legislação, que aí está, que do ponto de vista técnico ela possui ótimos fundamentos, que ela fosse cumprida. O grave problema no Brasil não é a questão da legislação ser ruim. O grave problema no Brasil é que a legislação ela é mal cumprida, correto? E essa questão que você fala, há muitos recursos, há muito isso e tudo. As pessoas falam que há muitos recursos, mas aqueles mesmos, né, que atiram essas pedras falando que há excesso de recursos na legislação brasileira, eles não conseguem comprovar qual o recurso que é excessivo. E há um outro detalhe também, que eles colocam que é a questão que é prescrição para isso, para aquilo, a morosidade da justiça. E eu, sem querer
apenas defender a minha classe, mas eu digo a vocês o seguinte: a morosidade da justiça, ela não é causada pelo advogado. O advogado, ele é escravo da questão do prazo, porque o advogado, se ele não cumprir o prazo, a questão dele, Deus amado Senhor, ele está plenamente, ele vai ter uma consequência péssima para ele, para o seu cliente. Então, infelizmente, muita morosidade está no nosso poder judiciário, excesso de demandas, que a propósito, novamente, com o advento dessas questões das redes sociais, as demandas têm aumentado, que aumentaram muitos tipos de crime. Os crimes de cibernética que nós colocamos aqui, eles aumentaram uma quantidade astronômica. Os pequenos crimes, as brigas, etc e tal, os crimes contra a liberdade sexual, as denúncias, que aí é uma coisa que eu tenho até orgulho, que tem que aumentar muito, que antigamente, infelizmente, essas questões já existiam, mas acontece que elas não eram colocadas à luz clara da sociedade. Elas eram, até mesmo crimes cometidos por religiosos, por pais, por padrastos, pessoas próximas, que realmente isso constitui uma questão monstruosa, certo? Eles estão sendo desnudados e tem que ser punido. Mas acontece que nós precisamos de reformar o sistema para que possa prestar um bom serviço jurisdicional e aplicar a legislação que aí está, que já é boa. A única questão dela é a má aplicabilidade. Nós não temos problema de legislação ruim, nós temos problema de legislação mal aplicada. Excelente bate-papo, um grande aprendizado